Olá, pessoal. Vamos aprender um pouquinho mais agora sobre o sistema de numeração Maia. O sistema de numeração Maia, ele utiliza a base 20 para formar os números. Essa base 20 é como se eu utilizasse, por exemplo, o nosso sistema de numeração, onde os agrupamentos são feitos de 10 em 10, portanto a base é 10. Então, quando eu tenho 10 unidades, eu troco por uma dezena. No sistema de numeração Maia, com a base 20, os elementos são agrupados de 20 em 20. Então, eu preciso agrupar 20 para formar 1. Então, com isso, e com os símbolos existentes, aqui a gente tem 3 símbolos, o 0, o 1 e o 5. O 1 pode ser repetido até 4 vezes, o 5 pode ser repetido até 3 vezes. Mas como eu preciso formar 20 para trocar por um outro símbolo, utilizando a combinação desses símbolos, eu consigo escrever só até o número 19. Porque quando chega no 20, eu já tenho que escrever ele de outra forma. Então, não posso utilizar a mesma simbologia para escrever o número 20. Da mesma forma, só combinando esses símbolos aqui. Até porque, se a gente seguir as regras, se o 5 pode ser repetido só 3 vezes e o 1 só 4 vezes, então o maior número que a gente consegue formar aqui é o 19, que é 3 barrinhas e 4 bolinhas, formaria o número 19. Então, para formar o 17, por exemplo, como é um número que vai até o 19, eu vou utilizar a combinação desses símbolos, usando a quantidade que eu precisar, seguindo as regras, para formar o número 17. Então, eu vou colocar aqui 3 barrinhas, porque cada barrinha é o número 5. Então, eu tenho 5, 10, 15, mais 2 bolinhas para formar o número 17. Então, 5, 10, 15, 16, 17. Então, esse eu tenho com esses símbolos formando o número 17. Agora, para formar um número que seja maior do que 20, a gente precisa usar um processo semelhante ao que eu expliquei para o sistema de numeração babilônico, que é onde a gente vai ter que dividir esse número por 20, no caso, como a base é 20, até a gente conseguir encontrar quantos agrupamentos de 20 são feitos para formar este número aqui. Então, ao invés da gente ficar pensando nesses agrupamentos, eu tenho 20, mais 20, mais 20, mais 20. Quantas vezes eu tenho 20 dentro do 418 e o que vai sobrar? É mais fácil a gente fazer essa divisão. O processo é mais prático. Então, como que ficaria essa divisão? Como a base é 20, eu divido por 20. Se a base for 60, eu divido por 60. Se a base for 2, eu divido por 2. E assim por diante. Então, nesse caso, no sistema de numeração Maia, a base é 20. Então, a gente vai pegar o 418 e vai dividir ele por 20. A divisão normal, você vai ter que obter o quociente, que é o resultado, e o resto. Quando eu divido 41 por 20, vai dar 2 vezes. 2 vezes 20 é 40, sobra 1. Eu preciso abaixar o 8, fica 18. 18 dividido por 20 não dá. Então, termina a divisão por aqui e eu acrescento um 0 lá no quociente. Quando o resultado for 20 ou maior do que 20, eu preciso dividir novamente por 20. Eu só não divido mais quando esse resultado for um número abaixo de 20. Então, 20 dividido por 20 vai dar 1 e não vai sobrar resto. Então, eu olho para esse resultado, esse novo quociente é 1. Então, se ficou menor do que 20, eu termino a divisão por aqui. Eu vou parar a divisão por aqui. Com esse resultado, um resultado final, eu vou obter o meu primeiro desenho para esse sistema de numeração. Os demais desenhos, eles vão sempre da direita para a esquerda e eu vou pegando os restos das divisões. Então, eu pego o resultado final, é o primeiro desenho, e vou voltando. Esse resto anterior, da última divisão, vai formar o meu segundo desenho. E o resto da divisão anterior a essa daqui
vai formar o meu terceiro desenho. Esses desenhos, eles devem ser colocados sempre um abaixo do outro. Eu não posso colocar à direita, não posso colocar do lado, é sempre um abaixo do outro. Então, se o meu primeiro desenho é do número 1, o número 1 é uma bolinha, então eu vou começar com uma bolinha. Abaixo dessa bolinha, eu vou passar para o segundo desenho. O segundo desenho é o 0, que nesse sistema de numeração eu tenho esse símbolo para representar. No sistema de numeração babilônico, não tem. Eles utilizam um espaço, deixam um espaço entre um número e outro para indicar o 0. Mas no sistema de numeração maia, a gente coloca esse símbolo que vai representar o 0. Então, aqui, esse é o meu segundo desenho, logo abaixo do primeiro. O meu terceiro desenho, eu tenho que formar o número 18, abaixo desse daqui. O 18, eu vou utilizar 3 barrinhas, com isso eu tenho 15, 16, 17, 18. Então, aqui está representado o número 418. Para provar que esse é o número 418, a gente vai de baixo para cima. O último símbolo que eu escrevi, que eu desenhei, representa as unidades. Então, são 18 unidades, então vai ser o 18. Daqui para cima, a cada símbolo que a gente pega para cima, a gente tem uma multiplicação por 20. Por que por 20? Que vai representar os agrupamentos. Como aqui é o 0, esse símbolo representa o 0, seria 0 vezes 20, que daria 0. Aí assim, no último símbolo não tem multiplicação. O que vem antes dele multiplica por 20 uma vez. O que vem antes dele multiplica por 20 duas vezes. Então, esse símbolo é o número 1, então eu vou multiplicar por 20 e por 20 novamente, duas vezes. 1 vezes 20 vai dar 20, 20 vezes 20 vai dar 400. Se tivesse mais um símbolo antes, eu iria multiplicar o valor dele pelo 20 3 vezes e assim por diante. Então, o último não tem multiplicação. E na medida que vai subindo, você vai colocando esse 20, aumentando de 1 em 1 na medida que você for tendo os símbolos. E para obter o 418, a gente soma. 400 mais 0 mais 18 forma o número 418. Então, isso é só para corrigir, para verificar se realmente esses símbolos formam esse número que foi colocado aqui. Agora, eu vou fazer aí como último exemplo o exercício da atividade 1 da semana 2 do PET. Na atividade 1, você tem que completar uma tabela escrevendo o número em vários sistemas de numeração. E um deles é o sistema de numeração maia. Então, eu vou pegar o primeiro número que veio na atividade, que é o 78.300.000, para escrever no sistema de numeração maia. Primeiro passo, a gente vai fazer a divisão, como foi feito no exemplo 2, sempre dividindo por 20. Então, vou escrever os 78.300.000 dividido por 20. Para não ficar muito extenso, eu já tenho a divisão aqui comigo, então eu já vou colocando os resultados. Mas na hora de resolver, vocês podem fazer no rascunho e depois vem aqui na outra folhinha e vai colocando o resultado, no caderno mesmo, vai colocando o resultado e o resto. Senão fica uma coisa muito extensa. Então, primeira divisão, 78.300.000 dividido por 20 vai dar 3.915.000 e o resto é 0. Aí eu tenho que dividir por 20 novamente. A minha próxima divisão por 20 gera o resultado 195.750, com resto 0 também. Novamente, eu vou dividir por 20. 195.750 dividido por 20 vai dar 9.787 e vai sobrar resto 10.
Novamente, eu divido por 20. 9.787 dividido por 20 vai dar 489 e vai sobrar resto 7. 489 dividido por 20 vai dar 24 e vai sobrar resto 9. 24 dividido por 20 vai dar 1 e vai sobrar resto 4. Quando o resultado ele é menor do que 20, significa que a divisão terminou. E para escrever os símbolos, para desenhar os símbolos, a gente começa do resultado final. O resultado final vai ser o primeiro desenho e aí a gente vai voltando para os restos das divisões. Apenas os restos. Então, eu tenho aqui segundo desenho, terceiro desenho, quarto desenho, quinto desenho, sexto desenho, sétimo desenho. Todos eles colocados um abaixo do outro. Então, o primeiro desenho é o número 1. O número 1 é uma bolinha. Então, eu vou começar colocando uma bolinha. O segundo desenho é o número 4. O número 4, a gente utiliza 4 bolinhas. Terceiro desenho é o número 9. Para formar o 9, eu preciso colocar o 5, que é uma barrinha, e mais 4 bolinhas em cima. Eu tenho o número 9. Quarto desenho, 7. Para formar o 7, eu preciso colocar o 5 e mais 2 bolinhas. Eu tenho 7. Próximo desenho é o 10. Para formar o 10, eu vou utilizar 2 barrinhas, porque cada uma delas é 5. Próximo desenho é o 0. O 0 é este símbolo que a gente tem que representar. E o último desenho é outro 0. E aí pronto, a gente formou então 7 desenhos, um abaixo do outro, com os símbolos, né, com aqueles valores. E aí, isso daqui é a escrita do número 78.300.000. Espero que vocês tenham entendido, é um pouco complexo mesmo, mas se for feito com calma, com cuidado, vocês vão conseguir resolver e dar continuidade aí para os outros números que tem na apostila, tá bom? Abraço!